Anax, falando um pouco da atividade de escritor, que é o nosso foco nessa entrevista, como é que é seu dia a dia como escritor? Como é que você se organiza? Como é que você se programa? Você escreve todos os dias, só escreve fim de semana? Como é que está sendo, Anax? Pereira, essa pergunta é interessante, porque existe uma mítica muito grande em cima de quem é o escritor, né? Pensa-se que o escritor é uma pessoa reclusa, é uma pessoa provecta, muito velha, e que não tem um convívio social, e não, pelo contrário, o escritor está aqui, ele está no dia a dia, ele trabalha, ele tem a família dele, ele tem as coisas dele, né? Eu tenho minhas atividades e, claro, tenho a minha atividade artística, que é a minha atividade de escrita, não é? Que é uma atividade que eu levo bastante a sério. Ser escritor não é fácil, porque você mexe com, primeiro, uma arte que é muito pouco valorizada, que é a literatura. Você mexe com sentimento, você mexe com texto, que não é uma coisa também muito simples, né? Você vai e vem. Então, meu processo de escrita é um processo de escrita diário, sim. Infelizmente, eu não tenho a disponibilidade de tempo que eu gostaria de ter, justamente por conta das minhas outras atividades. Mas Para se dedicar mais. Para me dedicar mais. Mas é claro que, da minha forma, eu tento me dedicar e pelo menos não ter um dia sem escrever, né? É como aquele adágio latino, né? É nullo die sine linea, né? Nenhum dia sem ter uma linha escrita. E como é que é o meu processo criativo? Eu sou um pouco tradicional nesse ponto. Eu tenho meus cadernos, né? Então eu tenho um que eu deixo no carro, eu tenho em casa. Então aparece a inspiração, aparece o lampejo e eu anoto. E a partir daí eu começo a desenvolver. E eu sou muito metódico. Sou muito metódico mesmo. Sobretudo para uma prosa longa, né? Crônica, conto, romance. Eu começo a delinear isso. Eu sou um projetista. Eu projeto isso, eu vou projetando. E quando eu me sinto razoavelmente pronto para conseguir colocar isso no computador, né? Aí eu passo. Poesia, por ser um texto curto, eu costumo escrever realmente primeira mão. Depois eu delineio isso na escrita. Mas, independente do lugar que você está, Anax? Sim, eu costumo fazer essa mão. Quando eu não tenho como escrever, eu coloco isso, às vezes, por exemplo, numa rede social, no celular, né, gravado no smartphone. Mas no caso de crônica, conto e romance, aí eu começo a delinear isso, mas aí depois eu passo isso pro computador, né, por meio digital, né, e aí vou fazendo todo o trabalho de reescrita, porque não é só você começar escrevendo e parar. Você tem todo um trabalho aí de edição. Você vai, você volta, Okay. né? Então esse é o meu processo criativo. Mas o meu processo criativo ele é bastante metódico. Eu sou um cara muito metódico para escrever. E sim, tento escrever todos os dias. E fim de semana, que eu estou mais tranquilo, né? Estou em casa, eu tento me dedicar mais. Mas escrever é um ofício diário, na minha opinião. Na sua narrativa, os seus personagens vêm de onde? Assim? Você se baseia em alguém que você conhece? Você se baseia num personagem de um outro livro que você leu? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa muito complexa, porque a gente que escreve costuma ter uma visão um pouco mais apurada da realidade, não é? A gente é mais observador. O artista, o autor é mais observador. Então, às vezes, sim, eu me inspiro no cotidiano, claro, porque eu sou uma pessoa, como eu falei anteriormente, inserida no cotidiano. O escritor está no dia a dia. O escritor está no dia a dia, tá é o que eu falei. O escritor, justamente, no outro planeta, ele né? não está dentro de um gabinete, ele não está fechado, não está recluso, o escritor está aqui, ele está falando, né? Agora, eu também trabalho, pelo menos isso é uma coisa particular minha, né? Nos meus escritos, muito com metalinguagem. Então, sim, às vezes eu posso me inspirar num outro escrito, num outro romance, ou num personagem de alguma crônica, ou mesmo de uma poesia. E isso é o jogo da literatura, né? A literatura é um grande jogo de mimese, que a gente chama de tentar reproduzir uma realidade, mas uma realidade que não existe. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é muito cara para mim no meu estilo literário. Eu sei. E me diz uma coisa, Anax, a inspiração, como é que ela acontece com você? No dia a dia. É assim em qualquer momento? Existe até um ditado que é muito engraçado, diz que qualquer obra de arte ela é 1% inspiração e 99% transpiração. É um clichê. Ele é engraçado, mas ele é muito elucidativo, porque ele fala justamente disso. De onde vem a inspiração? Daqui. A inspiração está aqui. Ela está no dia a dia, né?
Ela tá acontecendo... no mundo real. O artista, o poeta, tem a sensibilidade de captar. Exatamente, no mundo real. Então, por exemplo, ela é uma placa que você vê, uma pintura, uma palavra que alguém fala, um livro que você lê, a inspiração está aqui. E é essa inspiração que eu transcrevo, que eu capto, que é o meu motor primeiro. É aquilo a partir do qual eu vou desenvolver o texto. Aí vem, brincando com esse clichê, a transpiração, que é o ato de você escrever, de você ir e voltar, ir e voltar. Transformar a inspiração num texto palpável. Isso, transformar num texto palpável, possível, né? Justamente. Que vá se aproximar do leitor. Que vá se aproximar do leitor, justamente. Porque você escreve, bom, pelo menos em sua sã consciência, a fim de ser lido, né? Então você, mesmo que não faça isso de uma forma proposital, mas você sabe que na outra ponta da cadeia você vai ter alguém que vai ler e vai receber aquela mensagem. Como ele vai receber, como isso vai ser passado, bom, aí são outros 500. Mas todo escritor, pelo menos na minha opinião, subentende um leitor também. Não há escritor sem leitor. E aí sim, esse processo de escrita e reescrita, que vem desde a inspiração, desde esse start, até chegar em um produto final possível. A gente estava até conversando isso, porque tem vezes que não dá para você desapegar do texto, né? Então você... O texto não tem fim. Né? O texto não tem fim, na verdade. E o autor ele se desapega. Ele chega um momento que, pelo menos aquela possibilidade ali, ele fala, não dá mais. Então, até você chegar nisso, sim. Né? E o texto continua, inclusive, na interpretação do leitor. Justamente, né, justamente. Existe um autor francês chamado Roland Barthes. O fim é o leitor que dá, né? Que ele fala da morte do autor. Né? A partir do momento que você dá aquele texto para o leitor, ele que vai criar o seu próprio texto, ele cria a sua interpretação, seus signos linguísticos, ele dá uma outra vida a essa obra, com certeza. O Anax, tem um crítico russo, salvo engano, chamado Vladimir Todorov, eu não tenho a certeza do nome agora, que ele escreveu um livro que eu gosto muito, chamado Literatura em Perigo, que ele fala, faz uma crítica muito forte a uma certa distância que muitos escritores acabam empreendendo da realidade, né? Anaximandro, para a gente terminar essa primeira parte, aí para falar rapidamente seus livros, o Antônio Cândido, né, que é um crítico literário muito conhecido, que escreveu um artigo chamado Direitos Humanos e Literatura, que ele traça exatamente ele bate muito numa questão que o acesso à literatura deveria ser um direito como os outros direitos humanos, né, que é direito à saúde, à segurança, à educação, a tudo. Qual a sua visão como escritor disso? De que a literatura teria que estar inserida na vida de todo mundo? Eu sou totalmente a favor, eu conheço esse texto do Antônio Cândido. Minha formação é jurídica também, né? Então eu estudei muitas questões de direitos humanos. Agora, assim, a literatura, na minha opinião, a literatura, ela, antes de mais nada, humaniza. E a literatura cria, essa humanidade, ela cria empatia, que é uma coisa que falta na humanidade hoje, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. A literatura é direito humano porque, primeiro, ela humaniza, segundo, ela traz questões educacionais, como a alfabetização, a aquisição de vocabulário, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da escrita. E você também fala no depoimento da entrevista anterior que você deu pra gente aqui, que eu lembro bem, a literatura abre a cabeça. Abre a cabeça, claro. Nos torna mais críticos, mais né? críticos. Mais membros reais de uma sociedade contemporânea, né? Exato. Que a gente está vivendo. Em última análise, nos torna gente. Então, eu queria que você falasse do Breviário Silêncio, que você lançou recentemente, né? Esse livro eu acompanhei, os comentários nas redes sociais, foi bastante elogiado por escritores renomados do Estado, a exemplo da professora Bernadette Lira, a professora Esté Abreu, fizeram elogios rasgados a esse trabalho seu. Fala um pouquinho para a gente finalizar esse encontro, tá, Nax? Então, esse livro foi lançado em maio de 2018, chamou-se O Breviário do Silêncio, e é um recolho de poemas mais recentes, meus, né, de 2, 3 anos para cá. Qual foi a ideia deste livro? A ideia deste livro, breviário, por quê? Foi ser um livro breve, curto. Entendo que um livro de poesia tem que ser um livro menor mesmo, porque a poesia tem uma leitura diferenciada. E por que silêncio? Porque a gente vive num mundo de muito barulho. O mundo contemporâneo é um mundo de muito barulho. Então isso aqui é um convite ao recolher-se, ao voltar para si, à reflexão. A minha poesia flerta muito com a filosofia, ela é muito reflexiva. Tem muito disso aqui nesse livro.
E esse livro, felizmente, fez muito sucesso. O último elogio foi do José Arrabal, inclusive, que é professor de literatura da USP, quer dizer, um livro que saiu das fronteiras do Estado, né? Foi resenhado, foi estudado, tem artigos sobre ele. E me deu muito prazer em ter escrito esse livro e ter tido esse retorno, porque mostra que a poesia ainda está em alta, Pereira. Ainda tem gente que lê poesia. Maravilha. Que bom, né? É. Inclusive jovens. Isso é que me deixa mais feliz. Jovens que pegaram o livro, leram e se inspiraram até para começar a escrever. Então isso é muito gratificante para o escritor. Anax, muito obrigado por ter vindo, meu querido. Isso, querido. Prazeraço ter você aqui. Muito bom, tá bom? Prazer, querido. Abraço. Obrigado.